capítulo de número 10. Amém? Vamos ler a mensagem do Senhor. Tem por tema o seguinte: os nomes dos que selaram a aliança. Vamos ler o verso de número 28. Amém? Para que a gente venha entender melhor. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. E o verso de número 29 diz o seguinte: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram um anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi mandada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para vender, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e no 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos todo e qualquer cobrança. Glória a Deus, Deus seja louvado. Levanta as vossas Bíblias e oremos ao Senhor nesse momento. Meus irmãos, para Jesus é mais alegre, aleluia! Deus seja louvado. Igreja do Senhor, para que a gente venha entender o que o capítulo de número 10 de Neemias vai nos ensinar nesta noite, a gente vai ter que voltar um pouquinho no que estava acontecendo nesse momento, no que a Bíblia vai nos dizer e relatar. A palavra do Senhor vai nos dizer acerca de um povo que foi separado por Deus, sim. Mas a palavra do Todo-Poderoso vai nos dizer que esse povo tinha feito algo que não estava agradando ao Todo-Poderoso. Porque entenda, um povo que é separado por Deus, ele sempre vai ter a instrução do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Ou seja, ele todos os dias vai ter um auxílio, um respaldo da palavra de Deus falando ao meu e ao teu coração, assim diz o Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele povo tinha ouvido falar de algo que Deus tinha falado ao coração deles. E Deus tinha falado o seguinte, que aquele povo não poderia tomar para eles mulheres estrangeiras. Porque entenda bem, por que eles não poderiam fazer isso? Porque automaticamente, se eles se misturassem com mulheres estrangeiras, automaticamente aquele povo viria a se corromper dia após dia. Porque entenda, as mulheres estrangeiras, elas tinham outra fé. Mas não era uma fé ligada com Deus, mas sim serviam a deuses pagãos, a palavra vai nos relatar. Porque entenda, a partir do momento que a gente é um povo separado, um povo remido, um povo que faz o querer e a vontade de Deus, a gente não pode andar conforme aquilo que a gente quer, mas sim de acordo com aquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar, assim diz o Todo-Poderoso. Só que entenda, a partir do momento que Deus tinha dado uma instrução para aquele povo, o povo não obedeceu. O povo começou a fazer suas próprias escolhas, a palavra de Deus vai nos ensinar. E o que acontece? A partir do momento que a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente vai cometer erros ao longo da trajetória. A gente vai fazer escolhas tortuosas, andar por caminhos tortuosos, assim diz a palavra de Deus. Mas entenda, a palavra do Todo-Poderoso fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho verdadeiro. Ele que nos ensina
momento que a gente deixa de ouvir a vontade de Deus, aí o pecado começa a entrar na minha e na tua vida. A partir do momento que a gente começa a relevar até mesmo aquilo que Deus está nos ensinando, nos orientando, a gente vai dando cada dia mais uma brecha para o inimigo entrar nas nossas vidas. E o desejo do inimigo é o seguinte: é matar, é roubar, é destruir. Mas Deus, Ele quer dar vida e vida com abundância, assim diz Deus. Mas entenda, a partir do momento que você deixa de ouvir a vontade de Deus e você começa a trilhar o seu próprio caminho, você vai cair. Você vai fazer escolhas erradas. E é tudo aquilo que Deus não quer da minha e da tua vida. Ele quer obediência. Ele quer que você venha cada dia mais ouvir a voz dEle e obedecer aquilo que Ele está te falando para você fazer. Ele quer que você venha viver uma vida voltada para a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Glorifica a nossa alma. Porque a partir do momento que o pecado ele vai entrando na minha e na tua vida, tudo começa a desandar por completo. Você já não sente mais a presença de Deus como você sentia antes. Você não consegue mais louvar o hino com aquele jeito que você louvava antes, com aquele entusiasmo, com o seu coração aberto diante da presença de Deus. A partir do momento que o pecado entra, você não consegue mais ser o mesmo diante da presença de Deus. Porque entenda, quem carrega a presença de Deus tem que cada dia mais renunciar. Ele tem que cada dia mais obedecer a palavra de Deus para ele carregar uma presença que é santa. A presença de Deus, ela é santa, assim diz o Todo-Poderoso. E para carregar essa presença tem que ser diferente. Tem que andar diferente, tem que falar diferente. Tem que ser a diferença na terra, assim diz o Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que o pecado entra na minha e na tua vida, você não é mais o mesmo. Você já não se emociona mais na presença de Deus. A palavra de Deus, ela já não penetra mais no meu e no teu coração como penetrava antes. A partir do momento que o pecado entra, você não consegue mais ter aquele prazer em orar, em agradecer ao Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus e já não conseguem mais orar, já não conseguem mais jejuar porque perderam o prazer. Mas além disso, não foi apenas porque perdeu o prazer em fazer algo para Deus. Foi porque o pecado entrou. Foi porque muitas vezes era para você ter vigiado e você não vigiou. E Satanás, entenda, quando ele vem com um plano para tentar destruir cristãos, ele não vem para brincar. Ele sempre vem com algo para tentar te derrubar por completo. Ele sempre vem com uma armadilha programada. Não, eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, porque eu sei que eu vou derrubar aquele homem e aquela mulher de Deus. Eu vou fazer desse jeito, porque eu sei que ele é mulher, é homem de oração. E eu vou derrubar ele para ele não orar mais na madrugada. Eu vou derrubar ele porque ele está intercedendo por vidas. E não é para você fazer isso. Satanás, quando ele vem com um plano, ele vem para tentar te destruir por completo. Mas Deus, Ele quer trabalhar cada dia mais na minha e na tua vida. Ele quer cada dia mais te levantar. Ele quer te usar com ousadia do Espírito Santo de Deus. Orianda Labaço de Canto, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas voltando para a palavra, aquele povo começou a tomar as próprias decisões. E que perigo foi aquilo? Porque eles começaram a se misturar com o que não era para eles se misturar.
E o pecado entrou, porque a partir do momento que Deus ele fala, faz assim, você não faz, você desobedeceu a ordem de Deus. Você pecou contra o Senhor, porque Deus ele te orientou de um jeito e você fez de outro. E foi justamente aquilo que aquele povo fez. Só que a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele povo se arrependeu. Eles começaram a pensar, o que eu fiz? O que eu fiz que eu não deveria ter feito? Eu realmente não era para ter feito aquilo porque a presença de Deus se afastou da minha vida. Eles começaram a se arrepender a partir daquele momento que eles tomaram conta, que eles pensaram, o que eu fiz? Olha a burrada que eu fiz ao longo do meu caminho. Olha a decisão errada que eu tomei que não era para me ter tomado. E aquele povo se arrependeu e foi se humilhar diante da presença do Senhor. E o que a gente vai aprender nesta noite? É que tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, infelizmente, que já estão mortas espiritualmente. Já não oram mais, já não fazem mais a obra de Deus, mas porque o pecado entrou. Porque muitas vezes Deus ele te orientou de um jeito e você não fez, assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Porque quando era para você perdoar alguém, você não perdoou. Porque quando era para você somente orar por uma pessoa, você estava falando mal do teu irmão, da tua irmã. Porque em vez de você responder à afronta do inimigo, era para você ter se calado e ter até mesmo orado, apresentado diante da presença do Senhor. Tem muitas pessoas que já não entendem mais. Por que Deus não faz isso ao meu favor? Porque Deus ele não me usa mais como ele me usava antes. Porque eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Porque a partir do momento que você deixou o pecado entrar, automaticamente a presença de Deus se distanciou da minha e da tua vida, assim diz o Todo-Poderoso. E Deus ele não quer isso. Ele quer cada dia mais ser particular com a minha e com a tua vida. Ele quer te levantar, Ele quer te usar com ousadia. Ele quer operar dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Ele faz na minha e na tua vida. Mas para que eu e você venha viver o sobrenatural da parte de Deus, Deus ele ainda requer obediência da minha e da tua vida, assim diz a palavra de Deus. Porque ainda que você passe por trancos e barrancos na minha e na tua vida, você tem que continuar servindo a Deus em espírito e em verdade, assim diz a palavra de Deus. Ainda que esteja difícil, ainda que o inimigo se levante, ainda que o inimigo ofereça dos pratos deles para tentar te derrubar, você tem que continuar zelando pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem te ensinado. Assim